A gente fala muito, em geral, assim, quando um time começa a perder gols contra o Flamengo, ele fica desesperado. Porque você sabe que, assim, na hora H, o adversário, na primeira ou na segunda oportunidade que tiver, ele vai acabar te matando pela qualidade dos jogadores, né? Pelo que os jogadores do Flamengo são capazes de fazer. Fala, família Terra Rubro-Negra. E aí, beleza? Pessoal, Mengão classificado para a Copa do Brasil, 2-0 no Furacão, lá dentro da Arena da Baixada. E trouxemos para vocês hoje um react do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Créditos para o canal da ESPN Brasil no YouTube na descrição do vídeo. Só que antes, pessoal, de passar o vídeo, gostaria de pedir humildemente a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ajude a gente a crescer ainda mais no YouTube, beleza? Então, pessoal, vamos ver o que os comentaristas da ESPN falaram desse jogo que teve tantas polêmicas de arbitragem e acabou com o Mengão classificado para mais uma semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que assim, se nós formos falar de futebol, é importante, antes de qualquer coisa, elogiar a atuação do Atlético Paranaense, elogiar o que o Furacão conseguiu fazer numa partida contra um time como o do Flamengo, né, com a qualidade que tem, com os jogadores que tem, porque foi um Atlético Paranaense que finalizou 29 vezes a gol, mas pecou demais, pecou ali, né, na última bola, às vezes no último passe, no começo do jogo, depois passou a pecar na finalização, mas de qualquer maneira não é fácil você conseguir produzir tanto como produziu o Atlético Paranaense contra o Flamengo, finalizar 29 vezes e até sofrer pouco, né? Porque eu acho que a gente fala muito, em geral, assim, quando um time começa a perder gols contra o Flamengo, ele fica desesperado. Porque você sabe que, assim, na hora H, o adversário, na primeira ou na segunda oportunidade que tiver, ele vai acabar te matando pela qualidade dos jogadores, né? Pelo que os jogadores do Flamengo são capazes de fazer. E no fim, né, no jogo de hoje especificamente, acho que o Flamengo nem produziu tanto, o gol acaba saindo dessa maneira que a gente está vendo aí, né, uma infelicidade completa do Eric, e aí acho que as coisas ficaram muito difíceis pro Furacão, que de qualquer maneira voltou jogando bem, voltou pressionando, né, criando as suas chances, mas não conseguiu fazer nenhum gol. Acho que o Flamengo hoje ficou abaixo do que a gente tem visto até, porque a gente pode falar que o Flamengo está longe do seu potencial máximo. Certamente está. Claro que o Flamengo tem muito a evoluir, também tem jogadores chegando agora, então é um Flamengo que tem muito a crescer. Mas hoje eu acho que na média a atuação do Flamengo foi abaixo da que costuma ser, inclusive, mesmo estando o time ainda longe do seu potencial máximo, evidentemente. Mas é um Flamengo que avança e avança, para mim, como favorito para a semifinal contra o Grêmio, por mais que o Grêmio esteja fazendo uma belíssima campanha na temporada também. Grêmio classificado nos pênaltis, daqui a pouco a gente fala desse jogo. Pedro Ivo Almeida, até o destaque do encontro de rubro-negros na Arena da Baixada. Do encontro de rubro-negros especificamente, dando um beijo para você, Jean, Calçade, Vitor e Fã de Esporte. O Jean já resumiu bem o que acontece quando você não mata. Tem oportunidade, em tese tem um primeiro tempo melhor e não mata. Agora, é um confronto. O encontro de rubro-negros é um confronto de mata-mata que tem ida e volta. E se você parar para pensar que um time, nesse contexto de futebol brasileiro hoje, fez um 4-1 no Atlético Paranaense, depois de um primeiro tempo muito complicado lá no Maracanã, o que o Flamengo teve que jogar no segundo tempo lá, o que teve que suportar, porque não fez um bom primeiro tempo, e até que aproveitou depois no Atlético, e aí o que o Jean falou, você já fica meio que no desespero de saber que não está fazendo, que pode te matar lá atrás. O Flamengo conseguir fazer esse segundo gol, construir uma boa vantagem, é ótimo, por um Flamengo que quando sai sorteio, a época, aquela coisa do Atlético Paranaense é copeira, cascudo, briga. Então havia uma certa desconfiança. Por esse lado, é muito interessante para o Flamengo. Agora, se a gente for debater como foi neutralizado em algum momento, até com certa facilidade, a partir dos 20 minutos ali do primeiro tempo, alguns erros, é outro debate. Difícil, hein? Porque eu olho o lance primeiro e eu acho que o árbitro errou feio. Aí vem as linhas do VAR, são traçadas. E elas também são difíceis de entender se foram traçadas corretamente. Porque eu comecei a ouvir algumas pessoas, né? Num ângulo parece que ele sai bem de trás. No outro parece que a linha é traçada não no lugar exatamente correto, né? É muito dúbio. É muito dúbio, né? E eu acho que quando o lance é dúbio fica essa decisão de campo em primeiro lugar. Mas eu sou incapaz de dizer
se houve ou não houve impedimento. A minha primeira impressão é que o gol foi legal. Minha primeira impressão. Revendo, eu não sei se ele foi legal ou se não foi. Não sei, é dúvida mesmo. Eu adoraria ter uma opinião aqui para poder dizer foi ou não foi. Adoraria ter essa opinião, mas eu realmente não tenho, não consigo. Se eu disser que foi, eu vou dizer sem convicção. Se eu disser que não foi, eu vou dizer também sem convicção. Mais relevante, acho, foi o bom jogo. Eu gostei muito do jogo. Tá? É muito duro segurar o Atlético. Muito difícil. Acho que o Flamengo tem problemas e lamento o São Paulo não poder falar. A questão é, como que se resolve isso? Porque não vai ser com essa linha milimétrica que a gente vai resolver alguma coisa. É muito fácil resolver. E a Premier League resolveu. Privilegiando o gol. Engrossa a linha. Exatamente. Para privilegiar. Se elas se tocarem... Engrossa a linha. Encostou uma linha na outra, é condição legal. É um absurdo do ponto de vista conceitual do que é o impedimento. É um absurdo que esse gol tenha sido anulado. Porque o impedimento não foi criado para anular um gol como esse. Então, é um absurdo. Mas não dá para afirmar, como tem muita gente afirmando, que foi absolutamente equivocada a decisão porque ele estava em condição legal. Não dá para afirmar, infelizmente, se a utilização que a gente faz do VAR é essa. Mas tem jeito de resolver. Dessa linha milimétrica. Mas tem jeito de resolver. A Premier League resolveu. Essa grossura milimétrica do jeito que é, não existe conceito de mesma linha, porque nunca as duas linhas vão estar exatamente... Se você faz como fizeram na Premier League, engrossa as duas linhas, e essas linhas... E ainda mais, se essas linhas se tocam, você já considera que a condição é legal? É isso, o conceito, o espírito do impedimento, ele é mantido. Para mim, uma senhora classificação. Foram jogos muito duros. Também acho. Os dois jogos. Os dois jogos, o Atlético vendeu muito caro os resultados. Por exemplo, o Atlético hoje, dentro da área do Flamengo, finalizou 18 vezes. A bola aérea do Flamengo ali com alguns problemas. O Flamengo, quando pega a bola e quando conseguia fazer a transição, e estava com dificuldade para fazer a transição hoje para o campo de frente, porque o Atlético marcou muito bem e o Flamengo não está ainda preparado como o São Paulo gosta. Os times dele sempre fazem isso muito bem feito. O Flamengo no ataque é dramática a situação para o time adversário. O Arrascaeta pega na bola, ele acha soluções para jogadas que raramente a gente vê em outros jogos de outras equipes da América do Sul inteira, sabe? Então, é uma pena que a gente tem que falar de arbitragem, a gente tem que discutir esse lance numa questão sem solução, quando a gente tem ali um senhor jogo de futebol para falar. Um senhor mata-mata, porque o futebol brasileiro, a gente estava discutindo outro dia isso com o Calçade, ele hoje é melhor do que ele era 3, 4 anos aqui dentro. Os jogos são mais rápidos, taticamente os jogos são melhores, a chegada de técnicos estrangeiros está ajudando o jogo a ser desenvolvido. O Mano Menezes falou isso pra gente outro dia no Sport Center. Ele disse, os estrangeiros estão melhorando. Eu achei incrível um treinador, porque ser um treinador, eu vi isso no treinador brasileiro, você ouve o contrário, né? Não precisamos, no Brasil, não. Ele falou claramente. Eu achei bacana. Você vai ver poucos jogos desse nível na Libertadores, talvez. Falando da disputa, assim, do nível, sabe, competitivo. Você está falando da última final. A última final. Os jogos foram melhores que o jogo da final. Não, sim, ambos os jogos foram melhores que o jogo da final. Estamos falando da última final. Fazer a comparação jogo de futebol. Com toda certeza. Né? Quando a gente fala para quem quer assistir um jogo de futebol, olha, o cara tá torcendo e quer que o time dele ganhe. Jogando mal quer que ganhe, mas é melhor, ainda mais o flamenguista, que é o torcedor mais exigente que tem. Quando a gente fala de estética de jogo que flui com a bola ofensiva, o torcedor mais exigente que tem no Brasil, há algum tempo é o torcedor flamenguista. Então, foram jogos muito bons. Você não vê, por exemplo, eu gosto de futebol argentino, você não vê jogos desse nível no Campeonato Argentino. Você não tem duas equipes que sejam capazes de competir nesse nível. Você pode ter um jogo aberto, que tem espaço, aí criam muita chance de gol aqui, acolá. A gente teve antes, por exemplo, o jogo do Grêmio e Bahia. Tinha uma hora ali que tinha chance de tudo quanto é lado. Mas o jogo não foi bem jogado como foi o jogo do Grêmio. O Atlético e o Flamengo, ambos, o classificado e o eliminado, lógico que é um confronto difícil, porque entre eles fizeram o jogo melhor do que o Grêmio fez contra o Bahia e que o Bahia fez contra o Grêmio. Então foi um belo jogo. E a gente está discutindo aqui um lance dificílimo, simplesmente porque a nossa tecnologia de arbitragem no estádio moderno é insuficiente para a gente ter uma conclusão fácil. Bom, indo para o jogo, você acha que tem o Flamengo, no caso do Flamengo, tem algo para o São Paulo pensar, porque ele conseguiu melhorar no segundo tempo. Tanto que o gol impedido mostra isso. Ou não. Eu digo, impedimento ou não, o gol, tá? Que é o seguinte, o que aconteceu no primeiro tempo? O anulado, que é um fato. Você tem Thiago e Hugo, 2. Aí você tem Everton Ribeiro. Só uma observação, Arrascaeta. desculpa, Calça, mas só pra gente ratificar aqui a informação, o Thiago Maia entra de última hora porque o pulgar sente adutor ou abdutor, vou checar aqui, sente a coxa no aquecimento.
que era até e vinha sendo titular. Então você tem Thiago e o Hugo, aí tem Everton, da direita para a esquerda, Everton, Arrascaeta e Gerson. E o Flamengo veio, e o Gabigol à frente. O Flamengo vem e naturalmente é muito forte do lado esquerdo, tem o Ayrton Lucas, tem o Arrascaeta, que fazia um movimento até para a lateral, mas o Ayrton Lucas se aprofundou pouco, primeiro ponto. O Gerson também nesse setor. Em alguns momentos, até o Everton Ribeiro, você olhava, estavam os 3 meias do Flamengo do lado esquerdo. Que é muito uma coisa do E São Paulo. depois veio até o Davi Luiz. A zaga subia e o Davi Luiz chegava naquele setor. O que faltava? Profundidade. Não existia toda essa engenharia do lado esquerdo, não produzia para o Gabigol, porque não havia o Gabigol na área e nem um jogo para deixar o Gabigol de frente a frente com o goleiro. Não é Gabigol de costas, né? Gabigol não joga girando, joga aquela bola que sai. Poxa, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, é para produzir. E aí tem 2 problemas. Um é do trio, que se desloca para o lado, o outro é do Gabigol, que precisa, é um gatilho. O teu centroavante dá o gatilho é o movimento centroavante, a bola sai do meia. E caras que têm muita habilidade. Se for o primeiro tempo, aí vem o gol. Segundo tempo, é um Gabigol já mais no centro do ataque. Tanto que aquela jogada é a jogada em linha de zagueiros, né, buscando aprofundar, e ele faz assim o gol que não foi validado. Então, ajustes que o São Paulo vai ter que fazer para o futuro quando tiver Gabigol. Com o Pedro é mais esse jogador de se aprofundar, de dar essa oportunidade. Mas você não tem impressão, como eu, que o encaixe do Gabigol, em tese, é o melhor? Pela característica? Se a gente fala assim no idioma que eles conversam, assim, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, é o mesmo. O Pedro já fala um pouquinho diferente. Porque tem as associações e a jogada em velocidade. Exatamente. Que você fala. Mas aí é ajuste que ele conseguiu fazer no segundo tempo e melhorou. Tá aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. A opinião dos comentaristas da ESPN Brasil do programa Linha de Passes sobre esse jogo. Flamengo 2, Atlético Paranaense 0. Mengão classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Gostou do vídeo, pessoal? Deixa o like, se inscreve no canal e saudações rubro-negras.